Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui para transmitirmos as noções da ciência trilogia analítica. Ela é a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência aplicadas a diversas áreas de saber. Nossos cursos todos têm a trilogia analítica na sua essência, nossos livros, nossos programas terapêuticos, nossa terapia individual e de grupo, enfim, é uma escola científica que abarca todos esses campos, né, numa transdisciplinaridade. Dr. Kep, o senhor queria falar hoje sobre valores que são verdades assim transcendentes, né? E eu acho isso muito importante que a gente dê seguimento. Eu vou pôr um quadro aí que eu anuncio, né? Isso, na minha opinião, né? Anúncio de 3 grandes verdades, né? Que é a origem do bem-estar, a origem da vida do ser humano. Então, presta atenção, né? O que eu vou dizer aí, e que não vai contentar a todos, mas vai contentar, viu? Aqueles que estiveram excluídos, né, desse grupo. Veja lá, Cláudia. Então, a anunciação das 3 grandes verdades, que são a origem da felicidade. Primeiro, todos os seres humanos são igualmente filhos de Deus. Sejam brancos, negros, amarelos, judeus, cristãos e maometanos. Isso, de certa forma, é uma novidade. Então, se todos vieram do ser divino pela criação, todos são filhos de Deus. Agora, se pertence a essa categoria ou outra, se nasceu na Europa, na África, nas Américas, na Austrália, no Oriente. Então, são todos filhos do mesmo Deus. Inclusive então, os ateus, né? Inclusive os ateus são filhos de Deus. Claro. Então, ainda veja em segundo lugar. Vivemos ainda no paraíso terrestre. A Terra é o planeta maravilhoso. O universo criado é maravilhoso. E o universo espiritual mais ainda. Então, a gente tem que ver isso, né? Que a gente está na maravilha das maravilhas, que é o universo que a gente vive. E a própria vida que a gente tem é uma maravilha. Quem não aceita isso é porque é muito doente, né? É porque dá o contra no que tem de bom, que é melhor coisa do que a vida. Então, se a pessoa tem essa vida, então usufrui de toda essa maravilha que foi criada. Então veja em terceiro lugar. Para criar esse mundo maravilhoso, nós temos que aceitá-lo inteiramente, adorar quem o fez, que é Deus, e se afastar do mal, que são e vem dos diabos. Então, percebe? Claro, né? Para a pessoa usufruir as maravilhas que tem, inclusive em si própria, tem que aceitar. É claro, se a pessoa não aceita, se é rabugenta, se é raivosa, né? Avarenta, gulosa, se tem todos os defeitos assim do ser humano, principalmente a questão da orgulho, né, da soberba, indivíduo que acha que sabe tudo, a inveja,
Aí é claro que não usufrui, mas se a pessoa não é assim, se ela aceita, então ela vive essa maravilha, né? Que é a vida. E olha, por enquanto a vida é uma só. Hein? Não vai pensar que vai pulando assim para outros corpos, não. Que a vida é, vamos dizer, uma energia só, corpo e alma. Não tem, assim, uma alma separada do corpo. É uma energia só. Tem alguma ideia? Sim, essa questão, né, Dr. Kepp, o próprio DNA humano, ele é como uma impressão digital energética de cada pessoa. E se corpo e alma é a mesma substância, então como é possível uma pessoa após a morte, a alma dela continua tendo a mesma energética que tinha o corpo dela? Então ela não pode encarnar em outro corpo que constitui uma outra energética. Então isso é impossível. Mesmo vivo ou morto, a pessoa tem a mesma energética. Então é isso que acontece, né? Nós estamos aqui trazendo um estudo sobre o que seria a verdadeira ciência. Então nós estamos chegando à conclusão que o que existe aí não é ciência coisa nenhuma, né? Então eu posso dar exemplo, né? Por que Galileu e Newton, né, erraram redondamente? Eles erraram redondamente porque eles passaram a ideia de que a energia vem de elementos externos, como, por exemplo, o movimento externo seria a causa da energia. O próprio Einstein, mesmo naquela fórmula E igual a mc ao quadrado, está implícito lá que ele acha que a energia vem da matéria em movimento externo. E isso não é verdade. A própria matéria em si, ela é feita de uma energia, da tropia, né? A energia de fora da matéria, em vibração interna. Então é a vibração interna que determina o movimento dos objetos, e não quando eu empurro um objeto. Não é isso que determina o movimento. Né? O contrário do que o Einstein falou, né? Inclusive, Dr. Kepp, nessa questão, a teoria da relatividade diz que para um objeto sair do tempo, ele tem que ter velocidade. Se ele chegar na velocidade da luz, ele sai do tempo. Pela nova física, o que eu entendo que todos os objetos têm uma vibração interna. E se essa vibração interna ela aumentar, aí sim eu me destaco da dimensão do tempo e do espaço, como é o caso dos santos, né? Que eles têm muita vibração interna por causa da sua virtude, então eles são capazes de experimentar êxtases místicos que nós não conseguimos, porque eles estão muito mais elevados na vibração interna e se aproximam da eternidade do ser divino. E esses videntes, né? Muitos acertam. Aqueles profetas, né? Do Antigo Testamento, né? Então, Dr. Kepp, é o mesmo fenômeno. Se eles têm muita virtude, eles estão ligados mais a essa energia transcendental. Então, eles são capazes de vivenciar fenômenos transcendentais, né? Então, além de Isaac Newton e Galileu, e também de Einstein, vamos ver os outros que fizeram uma pseudociência. Claro que na metodologia, por exemplo, Freud é incrível, né? Ele sabe o caminho, assim, a técnica para ajudar os outros, para não cura, porque ele se baseou em elementos instintivos. Então vamos ver qual foi o erro do Freud, né? Sigmund Freud cura pelos instintos. Então ele queria curar o ser humano do menor para o maior, né? Ele inclusive criou uma teoria de que o ser humano é inconsciente na base pela natureza, e não que ele está elevado na consciência e cai quando rejeita saber o que ele sabe. A questão do instinto, ele criou, vamos dizer, descobriu a existência do id, que é o instinto, do ego, que é a consciência, o eu,
e o superego, que também é a censura. Então, essa parte do instinto, né, que muitos analistas acham que aí que está o erro. Não, porque o instinto, por si, veio de Deus, é perfeito. O instinto não tem erro. Então, a questão, por exemplo, de alimentação. Claro, a pessoa está com fome, vai procurar alimento. A pessoa está com sono, vai dormir. Então, a questão do instinto é perfeita no ser humano. Curar o quê? Instinto, não. O que precisa curar é o quê, né? É a parte, olha, interessante isso, a parte mais da alma, né? Que tem o sentimento, as emoções, a raiva, megalomania, que tem a inveja. Aliás, o Freud falou isso, né? Que a inveja é coisa terrível. Mas depois o Jung falou, então vamos mudar um pouco o complexo de Édipo, né? Que é instintivo. Ele falou, não, eu já estou assim, uma certa idade, não vai dar tempo até estudar tudo isso. Vamos conservar assim como dogma. Imagina um dogma totalmente errado. Agora, além do Freud, eu queria falar do Karl Marx. Karl Marx criou o chamado marxismo, né? Que seria o comunismo. Mas esse comunismo que ele criou é um capitalismo de Estado. Então, nós estivemos na Rússia e vimos lá o povo desesperado. Naquele tempo, né, que havia União Soviética, o povo desesperado e os poderosos lá na regalia, né, com taxas assim no campo, passeios com dinheiro, etc. Então, o marxismo do Marx, né, do Karl Marx, o marxismo é um capitalismo de Estado, quando pega todo o dinheiro do povo para o pessoal que está no poder. Então é bom dizer isso, viu, para vocês que são tontinhos, as pessoas que seguem pensando que o comunismo, né, que esse tipo de mentalidade é que vai resolver. Olha aí, o Biden é perigoso nisso, né? De maneira que é muito importante perceber que essa questão, né, do dinheiro é uma questão fundamental que traz muitos problemas para o povo. Já retornamos, né, Dr. Kepp? Então, eu estou trazendo aqui o problema fundamental, básico para a humanidade. O problema que sempre deu desastre, que sempre deu guerra, que sempre deu patologia. O primeiro problema, qual é? É a avareza, é o desejo do poder. Então, eu escrevi nos Estados Unidos um livro, A Patologia do Poder, e andei distribuindo lá. O Reagan não gostou nada do presidente, porque ele recebeu das nossas mãos, né, para ele ler um livro chamado Decay dos Estados Unidos e do povo americano. Decay quer dizer decadência, né? É. Então, o Reagan tinha dado assim, primazia na a questão da especulação. Então, eu tinha até clientes que falavam,
numa noite eles ficavam milionários. Se eles tinham $1 milhão no banco, pela especulação, pela valorização, né, do dinheiro especulativo, no dia seguinte tinha 2, 3 milhões. Isso é uma coisa terrível, né? Então, mas falando da União Soviética, que nós estivemos lá, então o povo não tinha uma alimentação abundante, tinha dificuldade, tinha a questão econômica, a questão de moradia, né? Muito reduzido. Imagina várias famílias dormindo assim, morando na mesma casa e não tendo alimentação para todos e não tendo meios, liberdade, nada disso. Então, gostaria de falar com o César Soos, que ele esteve na União Soviética e que ele notou também isso, né? Então, Dr. Kepp, eu tive lá em 1992, quando já era Rússia, né? E eu tive lá por ocasião de uma conferência que a gente foi dar sobre o trabalho do senhor na Universidade de Moscou. Então, nós pudemos observar, eu e os nossos colegas que estiveram juntos, né, que apesar do comunismo ele propor igualdade social, justiça social, o que nós víamos lá era que uma espécie de um comunismo da miséria. O país estava totalmente esfacelado, não tinha comida, não tinha nada, e o que o pessoal mais pensava era em dinheiro. O pessoal só pensava em dinheiro. Eles não aguentavam ver uma moeda, eles queriam pegar. Então, quer dizer, o comunismo que é contra, o que se diz contra o capitalismo, na verdade é o sistema mais capitalista e desumano que existe. Ué, o Karl Marx escreveu um livro chamado o quê, né? O Capital. Então... Devia ter uma inveja de quem tem dinheiro, de quem tem algum bem na vida, né? Que ele não aguenta. E ele era muito preguiçoso. Ele queria o dinheiro sem trabalho, né? Ele passava o dia todo lá na biblioteca lá de Londres, né? Quando ele foi para Londres morar lá, e ele nunca trabalhou a ponto de ter 5 filhos ou filhas, acho que filhas, que ele entregou para sabe, doutor? Uma casa lá que criava, né, filhos assim, réprobos. Então, vocês vejam, seria uma mensagem que eu estaria assim querendo transmitir para você, porque nós também estivemos lá e tínhamos muita pena do povo russo, porque era um regime terrível. A pessoa não tinha nenhuma liberdade para dizer sim ou não, era tudo de acordo com o poderoso. Sabe, doutor Kepp, eu até acho, vendo o senhor falar, me vem à mente que se o Karl Marx fosse vivo hoje, ele seria um especulador da Bolsa de Valores, né? Porque os extremos se tocam, né? Então o pessoal, né, pensa que... Eu acho que esse é um certo perigo com o Biden, né? O Biden é muito, vamos dizer, meio assim, distribuidor de dinheiro, né? Então está distribuindo dinheiro lá que o país tinha. Daqui a pouco não vai ter dinheiro mais para fazer fábricas, para melhorar a situação do país, fazer estradas e cuidar, né, da residência do povo, tudo mais, né? Então é uma mensagem que a gente gosta de trazer aqui na televisão para as pessoas que estão encantadas, né, que pensando que isso vai ser justiça. Vai ser justiça coisa nenhuma, porque o marxismo
trouxe um capitalismo muito mais forte do que dos americanos. Então, a gente quer dizer o seguinte, que o ideal é abrandar, né, o capitalismo selvagem, é corrigir os erros, porque é mais de acordo com a natureza humana, mesmo que seja decaída, né? De maneira que essa questão da ciência, né, a questão da, vamos dizer, questão do dinheiro é fundamental. Então, muitos pensam, né, como Freud, né, que era uma questão da vida afetiva sexual, que daria inconveniência, que daria problema. Não é nada. O instinto não é problema. O que traz problema é o uso do dinheiro, que é sempre a mesma coisa. É carregado assim para grupos que têm poder e o povo em geral não tem muita coisa. Mas vamos ver mais pessoas. E a questão do Charles Darwin? Vocês conhecem alguma coisa? Ele criou a ideia, né, da questão da criação, né, que vinha, a criação viria assim de baixo para cima, né? Viria o inseto, depois viria o lagarto, depois viria o cavalo, depois viria o macaco, depois viria o ser humano, numa transformação. Meu Deus, que coisa terrível isso, né? Que coisa tão fora da ciência, anticientífica. Então, Dr. Kepper, esse é mais um grande exemplo de uma ciência invertida que nasce na matéria e tenta explicar a natureza através da matéria. Então, é uma ciência que vem do menor para o maior, da ameba, do macaco para o ser humano, e não da transcendência para baixo, que o ser humano já foi criado completo, espiritual e corporal, de cima para baixo. É muito mais fácil, né? Deus fazer como fez. Criar cada um de acordo com o que é. Se é lagarto, não vai virar elefante. Se é homem, não vai virar macaco. Se é macaco, não vai virar homem também. Que é muito mais fácil criar a coisa diretamente, mostrar a verdade, do que corrigir a pessoa. É muito difícil corrigir quem quer que seja. Se a pessoa entra num rumo assim errado, né? Numa ideia errada, seja ela qual for, é muito mais difícil corrigir, quase impossível, mostrar para ela que não é bem assim, do que a pessoa que já aprende o que é certo. Eu gostaria de falar com a doutora a questão do Pasteur. Doutora, sabe o que acontece? Atualmente, né, falam muito da questão de vacina, mas no estudo que nós fizemos, principalmente o doutor Geraldo fez, doutor Geraldo é seu conterrâneo, né? Ele é um incrível médico que viveu nos Estados Unidos 20 anos e aprendeu lá essa questão, que a questão de vacina não é bem como o pessoal acha, como o Pasteur acha, porque a vacina não é só atualmente, em geral, né, ela pode trazer algum benefício, mas em geral ela recolhe, assim, vamos dizer, as ondas ruins que tem no ar, né? Injeta na pessoa e a pessoa muitas vezes é sã e fica doente. Então, também tem essa questão, né? Se a pessoa tem aquela doença, né, causada por vacina, seja ela qual for,
para o tipo de doença. Também sai do corpo dela e entra nas outras pessoas. A doutora quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, doutor Keppe, tem a famosa controvérsia, né? Das vacinas, que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando começou a campanha de vacinação. E muitos médicos eles já comprovaram que tinha uma melhora no número de pessoas que não pegavam essas doenças, porque existia uma melhora também social, psíquica, da higiene. Então, que essa diminuição no número das doenças não foi bem pelas vacinas, mas por uma série de reformas que tiveram lugar, né, na questão social, na questão da saúde. E vice-versa, aquelas pessoas que têm um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio emocional, são elas as que ficam doentes com mais frequência. Então, precisaríamos prestar atenção na origem da doença, na origem psíquica e emocional, e não pensar como Pasteur ensinou, que são as bactérias, são os vírus isolados que fazem com que nós fiquemos doentes. Doutora, o importante, as faculdades de medicina estudarem esse assunto. Sim. A parte das emoções, né, psicossomáticas. Exatamente. Que essa parte é que causa a doença, né? Exatamente. A parte das emoções. Então, a gente tem até uma tese de que o exame de sangue geralmente mostra, vamos dizer, as emoções descontroladas das pessoas, os problemas internos que aparecem no sangue, e não de elementos de fora, né, que invadem o corpo. Então, o que causa mesmo a doença vem de dentro da pessoa, da inveja, do orgulho, da soberba, né, da atitude patológica que tem. Bom, estamos na hora, né, Sim. doutora Cláudia? Então, até para vocês. E os outros também querem dizer adeus, né? César quer falar tchau. Tchau para todos. A Selma, a doutora. E do outro lado, a dentista. Até.